Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e na aula de matemática de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção, mas vamos falar sobre os números diretamente proporcionais. Portanto, os objetivos da nossa aula de hoje serão compreender o conceito de números diretamente proporcionais e ainda aplicar este conceito em situações práticas do nosso dia a dia. Essas situações práticas nós chamamos de situações problemas. Mas antes, é importante lembrarmos alguns conceitos. Por exemplo, vocês se lembram qual é o conceito ou qual é a diferença de razão e proporção? Vocês se recordam ainda sobre a propriedade fundamental da proporção? E vocês imaginam o que são os números diretamente proporcionais? Então, por isso, a professora preparou uma revisão aqui, para a gente poder lembrar esses conceitos. Então, veja, a razão, ela sempre vai ser o quociente entre duas grandezas. Lembra o que é quociente? O quociente é o resultado de uma divisão. Então, veja, aqui nós temos duas razões. Nós temos 1 sobre 1000 e 50 sobre 50.000. Quando a gente divide essa razão e transforma essa razão em um número decimal, como por exemplo, vocês podem perceber aqui, ó, 1 dividido por 1000, 0,001, 1 milésimo, né? E 50 dividido por 50.000 também virou 1 milésimo. Então, quando essas razões são iguais, nós dizemos que essas razões, elas formam uma proporção. Então, esse seria o conceito de proporção, quando nós temos uma igualdade estabelecida entre duas razões, ok? Então, em toda proporção, o produto dos extremos sempre vai ser igual ao produto dos meios. Vocês se lembram dessa regra? Essa é a propriedade fundamental da proporção, ok? Então, não pode esquecer, ó, produto. Quando a professora fala a palavra produto, eu estou me referindo à multiplicação. A multiplicação dos extremos, né? E a multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios, certo? Então, vamos pensar um pouquinho, agora que a gente recapitulou alguns conceitos? Então, veja, André está participando de um torneio de videogame online. Nessa fase do jogo, cada porta que ele consegue abrir ganha 2 pontos. Letra A. É correto afirmar que quanto maior o número de portas abertas por André, maior é o número de pontos obtidos? Letra B. André conseguiu abrir 7 portas. Quantos pontos ele totalizou? Vamos pensar um pouquinho? Bom, vamos continuar aqui que o exercício ainda não terminou. Olha só na letra C. Se tivesse aberto o dobro de portas, quantos pontos André teria feito comparando com o total de pontos obtidos no item anterior? O que aconteceu? Então vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Letra A. É correto afirmar que quanto maior o número de portas abertas por André, maior será o número de pontos obtidos? Sim, são situações proporcionais. Se uma determinada situação aumenta, a outra também vai aumentar. Então, se o número de portas abertas aumenta, o que vai acontecer? Ele vai conseguir abrir e vai ganhar mais pontos. Então, são diretamente proporcionais. Letra B. André conseguiu abrir 7 portas. Quantos pontos ele totalizou? Então, no enunciado, ele diz que a cada porta aberta, ele vai ter 2 pontos. Como ele abriu 7 portas, 7 vezes 2, então ele vai ter 14 pontos. E a letra C, olha lá, se tivesse aberto o dobro de portas, né? Qual que é o dobro de portas? O dobro de 7 portas, 14, né?
Dobro é sempre multiplicar o valor por 2. Então, se ele tivesse aberto 14 portas, quantos pontos André teria feito? Comparando com o total de pontos obtidos no item anterior, o que aconteceria? Então, vamos responder a primeira pergunta. Se ele tivesse, então, aberto 14 portas, ele teria 28 pontos, não é mesmo? Porque 14 vezes 2 é igual a 28. E com relação à resposta anterior, que foi de 14 pontos, o que será que aconteceu? Olha lá, o número de pontos também dobrou. Então, quer dizer, quando eu trabalho com valores proporcionais, se o número de uma variável dobra, a outra variável também irá dobrar. Então, aqui eu dobrei o número de portas, eu vou dobrar também o número de pontos, ok? Então, vamos verificar mais uma situação problema, uma situação prática do nosso dia a dia, onde encontramos os números diretamente proporcionais. Veja, aqui eu tenho um tempo em minutos na primeira coluna e na segunda coluna eu tenho a altura de água em centímetros. Vocês viram que as unidades de medida são diferentes, né? Medida de tempo em minutos, medida da altura da água, centímetros. Então vamos acompanhar esse exercício. Olha só, uma torneira é aberta para encher o reservatório. De tempos em tempos, a altura da água no reservatório é medida e os resultados dessas medições encontram-se registradas na tabela a seguir. Então, por exemplo, 10 minutos é o tempo que a torneira percorre 12 centímetros. 15 minutos, o que vai acontecer? O tempo aumentou, então a altura também aumentou. 20 minutos, então a altura dessa água passa a ser 24 centímetros. E assim por diante. Se eu aumentar o tempo em minutos, se o tempo for 25 minutos, a altura passa a ser 30 centímetros. E se o tempo for 30 minutos, a altura passa a ser 36 centímetros. Bom, agora que a gente analisou, nós vamos observar o que acontece quando consideramos a razão entre o primeiro número da coluna e o correspondente na segunda coluna. Então, aqui eu tenho 10. Quem que é o correspondente dele? 12. Para 15, quem é o correspondente dele? 18. Então, dá uma olhadinha, ó. Se eu pegar cada número de tempo e associar com a sua altura, eu vou estar criando uma razão para cada uma dessas observações. E quando eu simplifico essas razões, olha o que acontece. Todas elas ficam com o mesmo valor. Todas elas vão ser serão iguais a 5/6, certo? Então, o que isso significa? Significa que todas essas razões são proporcionais. Em outras palavras, significa que todas essas razões formam uma proporção. Então, quando isso acontece, nós dizemos que os números da primeira coluna, eles são diretamente proporcionais aos números da segunda coluna, certo? Bom, então os números racionais, né? Vamos supor aqui que eu atribuísse qualquer outro número racional. Então, como eu não estou definindo esse número racional, eu vou chamar esse número de x, de y e z. Então, eles só vão ser diretamente proporcionais aos números racionais a, b e c, quando realmente houver uma razão entre esses valores. Olha aqui, a professora colocou, né, uma representação genérica dessas razões que a professora havia comentado anteriormente com vocês, ok? Então, vamos lá. Números diretamente proporcionais. Vejam essa aplicação. Vamos verificar se 4, 10 e 30 são diretamente proporcionais aos valores, aos números 8,
20 e 60. Então, veja, eu coloquei 4 e 8 em forma de razão e simplifiquei. Coloquei 10 e 20 também em forma de razão e também simplifiquei. E por último, coloquei 30 e 60 também em forma de razão e também simplifiquei. Então, vejam que simplificando, eles são reduzidos a uma mesma fração, uma fração igual, que é meio. Então, significa que eles são, sim, diretamente proporcionais, que esses valores, 4, 10 e 30, são diretamente proporcionais aos valores 8, 20 e 60, ok? Certo? Bom, aqui nós temos então mais uma situação para vocês pensarem. Veja, mais uma situação problema. Um marceneiro precisa dividir uma chapa de madeira com 200 centímetros de comprimento em 3 partes, com comprimentos diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 2. Qual o comprimento de cada pedaço? Então, vamos verificar a resolução? Veja, eu não sei agora quais são os valores de A, B e C. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que essas proporções, elas vão dar o mesmo resultado, não é mesmo? Então, esse mesmo resultado que eu não sei quem é, eu vou chamar de X. E eu vou, então, colocar cada letrinha dessa, escrever cada letrinha em função de X. Então, eu sei que A sobre 3 vai ser igual a X. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse A e vou pegar esse 3 que está dividindo e vou passar ele multiplicando. Então, eu sei que o meu A é igual a 3 vezes o X. E vou fazer a mesma situação para as demais proporções. Então, eu tenho que B está para 5 e é igual a X também. Então, eu vou pegar esse 5 que está dividindo e vou passar multiplicando. Então, eu sei que B vai ser igual a 5 vezes esse resultado final, 5 vezes X. E C sobre 2 é igual a X. Então, eu vou isolar também, vou pegar esse 2 que estava dividindo. Se ele estava dividindo, ele passa para o outro lado da igualdade, multiplicando. Feito isso, então, eu sei que a soma desses 3 números proporcionais tem que dar 200, porque o enunciado já disse isso para mim lá atrás, tá? Agora eu vou substituir. Olha só, eu sei que o meu A equivale a 3x. Então, eu vou substituir o meu A por 3x. Eu sei que o meu B equivale a 5x. Então, eu vou substituir o meu B por 5x. E a minha letra C, ela equivale a quem? A 2x. Como todos os termos possuem a mesma variável x, eu posso somá-los, tá? Então, eu vou somar 3x mais 5x, 8x. 8x mais 2x, 10x. Então, eu tenho 10x igual a 200. Esse 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu sei que o meu x vale 20. Só que, a gente ainda não encontrou os valores proporcionais. Para isso, eu vou ter que pegar cada relação que eu encontrei lá na primeira parte do exercício e substituir o x por 20. Substituindo o x por 20, eu sei que os valores vão ser iguais a 60, 100 e 40. Caso você queira fazer a prova real, é só você somar esses valores e verificar se realmente dá 200, que é o que o enunciado havia dito anteriormente. Então, qual vai ser a resposta desse exercício? A resposta será que os comprimentos dos pedaços da chapa de madeira são 60 centímetros, 100 centímetros e 40 centímetros, ok? Bom, vamos ver então se vocês aprenderam a calcular os números diretamente proporcionais. Então, vamos para o praticando 1. Veja, verificar se os números 7, 10 e 13 são diretamente proporcionais a 21, 30 e 52. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem essa questão e, na sequência, eu volto para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, vocês se lembram qual é o primeiro passo para a gente verificar se esses valores são ou não diretamente proporcionais? Então, veja, eu vou pegar o 7 e vou montar uma razão, 7 sobre 21, e vou simplificar. Quando nós simplificamos uma fração, é importante que a gente encontre a sua forma irredutível, aquela forma que não tem como mais simplificar, ok? Então, vamos lá. O maior divisor comum entre 7 e 21 é o próprio 7. Então, a fração irredutível ficará 1/3. Vou fazer o mesmo procedimento com as demais frações. Então, olha o que acontece com a terceira fração. A fração irredutível da terceira razão vai ficar igual a 1/4. O que isso significa? Significa que esses valores, eles não são diretamente proporcionais. Eles seriam diretamente proporcionais se o resultado da fração, da razão irredutível, fosse o mesmo. Como não é, então, eles não são diretamente proporcionais, ok? Vamos, então, para o praticando 2. No praticando 2, nós temos os números 6, x e y são diretamente proporcionais aos números 4, 8 e 20. Então, ele já afirmou que são proporcionais. Nessas condições, determinar o valor numérico de x e y. Então, nós acabamos de fazer um exemplo bem parecido como esse. Então, eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e, na sequência, eu volto para corrigir com vocês.
Então vamos lá, pessoal. Como o exercício já afirmou que eles são diretamente proporcionais, eu vou estabelecer as razões. Agora eu vou separar em duas proporções. De que forma? Assim, ó, eu vou fazer 6/4 está para x sobre 8 e 6/4 está para y sobre 20. E em seguida eu vou aplicar a propriedade fundamental de proporção em cada uma das proporções indicadas, ok? Então vamos lá. Fazendo a multiplicação cruzada, né? Que é a propriedade fundamental das proporções, eu tenho 4 vezes x, 4x, que é igual a 6 vezes 8, 8 vezes 6. Isolando o nosso x, eu sei que o x vale 12. E na sequência, eu tenho lá que 6/4 está para y sobre 20. Aplico a propriedade fundamental da proporção e aí encontro o valor de y, que é igual a 30. Portanto, x vale 12 e y será igual a 30, certo? Bom, então, na aula de hoje, nós vimos sobre os números diretamente proporcionais, como verificar se esses números são ou não diretamente proporcionais. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!